Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nos episódios anteriores, nós trouxemos alguns mitos e parábolas que nos convidavam a refletir a respeito do desenvolvimento da vida do ser humano. Nós trouxemos mitos, Adão e Eva, o livro de Jó. Falamos a respeito do desenvolvimento espiritual, das etapas da jornada heróica da alma. Eram mitos que se assemelhavam. Falamos também sobre o filho pródigo, que também nos convida a refletir sobre as etapas do desenvolvimento. Sempre estamos nessa condição de protegidos, em contato com Deus mais proximamente, de uma maneira inconsciente. Em determinado momento adquirimos consciência, entramos no reino dos seres humanos, fazemos uso do livre-arbítrio e compreendemos as nossas jornadas, as reencarnações, os ciclos de aprendizagem até chegarmos no paraíso, simbolizando esse desenvolvimento completo, a plenitude, a perfeição, a felicidade, a união com Deus, como Jesus já demonstrava ter, eu e o Pai somos um. Hoje nós vamos falar sobre um mito que nos convida a refletir a respeito de um conflito, um dos conflitos, que ainda está presente em nosso grau de evolução. Ele pode ser diagnosticado pela psiquiatria, mas ele pode também estar presente não de forma tão patológica, mas ele pode estar presente em gradações mais sutis em cada um de nós. Então, vale a pena a gente parar para pensar no sentido de tomarmos consciência a respeito de nós próprios, nessa busca do autoconhecimento e observando as várias expressões dos conflitos que são comuns em nossa jornada evolutiva, em nosso grau de evolução. O que nos cabe é isso. É estarmos atentos, é prestarmos atenção em nós próprios, é fazermos esse autoquestionamento, é olharmos para o espelho no sentido de tentarmos entender e compreender nossos próprios conflitos, nossas sombras, porque é assim que a gente tem possibilidade de iluminá-las. O mito de hoje é o mito de Narciso. Na psiquiatria, ele é diagnosticado quando ele está já nesse nível, quando ele está considerado nesse nível patológico, e em poucas palavras, a psiquiatria vai entender que é um senso inflado de autoimportância. Vai falar também que essa pessoa que carrega esse transtorno, ela tem uma necessidade muito grande de ser admirada, precisa de atenção, de reconhecimento. Ela se alimenta pelos tributos que ela recebe, pela admiração que os outros dedicam a ela. E também por falta de empatia, porque é uma pessoa centrada em si e ela não tem a sensibilidade que a gente deveria ter em relação ao outro. Ela não é capaz de olhar para o outro, de se dedicar ao outro, de se importar com o outro. Nenhum transtorno ele é só por si a única coisa que a pessoa é, né? Então, assim, não é porque eu carrego esse traço que eu sou só isso. A gente é um monte de coisas misturadas. Então, vamos lembrar que nada que é absoluto, não é a pessoa que só faz isso. Mas ela tem isso muito presente em si. Ela também carrega outros tantos traços de personalidade. Mas hoje nós vamos falar desse, e vale a pena a gente se perguntar, não no sentido aqui da gente achar que vai sair daqui com um rótulo, ai, descobri que eu tenho um transtorno. Não sou muito favorável a isso, a questão de rótulos, a descobrir o que eu carrego, o que eu tenho. Acho que mais importante é entender como eu funciono para ver o que eu posso fazer a respeito, porque às vezes a gente fica engessado nos rótulos. Basta dizer fui diagnosticada, é como se eu tivesse meu trabalho está feito. Eu não é mais problema meu, agora virou problema da medicina, eles que me deem remédio. Então, às vezes, o rotular causa em nós
um senso de não posso fazer mais nada, paciência, fui rotulado, fui diagnosticado, agora é só tomar remédio. E não, a gente sempre tem janelas de desenvolvimento, a gente sempre tem condições, a gente sempre tem possibilidades. Então, menos importante é se eu tenho transtorno X ou Y, ou se eu sou de mais uma coisa ou de menos outra. Mais importante é usar isso para se conhecer, para se desenvolver, para se aperfeiçoar. Então, não é nossa intenção sair diagnosticando, até porque não tenho nem competência para isso, mas não quero que a gente trate nosso estudo com essa busca. Ai, será que eu sou? Será que eu não sou? Vamos partir do princípio que todos somos um pouquinho, uns mais, outros menos, mas todos nós trazemos esse traço pelo grau de evolução. Porque é um traço de personalidade que está relacionado com orgulho e egoísmo. E a pergunta é: quem de nós não tem ainda, já não tem mais em si orgulho e egoísmo? Então, se a gente carrega orgulho e egoísmo e a gente sabe que a gente carrega, não adianta ficar apontando o dedo, fulano que é narcisista, eu que não sou. E também não adianta ficar neurótico, eu sou, eu não sou. Então, não vamos por esse caminho de apontar dedo, de querer fazer diagnóstico, de querer rotular. Vamos entender como funciona a tendência, o estilo, o modo de ser do narciso, para que a gente aprenda para si mesmos, para que a gente se desenvolva, para que a gente tome mais consciência. Então vamos estudar o caso e vamos ficar menos preocupados em apontar o dedo ou querer diagnosticar ou rotular as pessoas. Vamos primeiro começar com a origem da palavra. E pela etimologia, ela vem de narcissus, narque, né? Tanto no grego quanto na língua indo-europeia. Para o grego, ela quer dizer entorpecer, tem a ver com torpor. Então, o narciso vai ter relação com essa coisa de fantasia, de alucinógeno. Veja que quando a gente fala de narciso, a gente está falando da mesma origem, é o mesmo prefixo de narcótico, né? Tem a ver com essa coisa do ficar entorpecido, ficar meio que fora do ar, viver numa realidade alternativa, não estar na realidade, mas estar envolvido por uma fantasia. E na língua indo-europeia tem a ver com encarquilhar, que é criar rugas, envelhecer. Tem a ver com estiolar e tem a ver com morrer. Então é isso, é como se a gente fosse para esse mundo da fantasia. É o mundo da fantasia em que eu sou o personagem principal, tudo gira ao meu redor, Narciso é isso, tudo é ele, é para ele, é por ele, é dele, é ele, é palco, é só ele. E isso acaba envelhecendo, acaba estiolando e acaba até morrendo. Tem a mesma origem no de narcótico, como a gente vê aí. E Murray Stein nos fala no livro de Junito, que é sobre mitos, ele oferece várias associações que se poderiam fazer com a flor narciso. Por exemplo, ela é bonita e inútil. Ela fenece após uma vida muito breve. Inútil nesse sentido, né? Porque a flor é bela e a beleza dela está, a utilidade dela está justamente nessa beleza. Mas ele quer dizer que mal dá tempo de você apreciar, porque ela é muito fugaz, né? É estéril, ela tem um perfume soporífero, essa coisa de entorpecer, né? De nos levar para uma condição alternativa, de nos distanciar da realidade. Ela é venenosa, tal qual o jovem Narciso do mito que a gente já vai falar, que carente de virtudes masculinas é estéril, é inútil e é venenoso. Outras associações que a gente encontra nesse livro dos mitos de Junito, no volume 2, tem a ver com morte, mas ao mesmo renascimento, ciclo, porque é uma flor que tem ciclo rápido, né? Então tem esse lado positivo no sentido de que se renova, morre, mas volta, né? Recomeça, renasce. Então, o Narciso, vamos agora para o mito mesmo, né? Bem resumido para não tomar tanto tempo das nossas reflexões. Ele foi escrito no ano 30 a.C., e ele conta que Narciso era filho do rio Céfiso, Kéfisos.
o que banha, o que inunda, e da ninfa liríope, que talvez signifique voz macia como um lírio. Um dos símbolos do rio, do escoamento das águas, é a fertilidade. Liríope foi vítima da insaciável energia sexual de Céfiso. Uma gravidez penosa e indesejável, mas um parto jubiloso e ao mesmo tempo de apreensão. Não era concebível um menino tão belo. Competir com os deuses em beleza era uma afronta inexoravelmente punida. Tinha risco em ser muito belo. É que também a beleza era uma outorga do divino. Constituía, portanto, uma démesure. O que é isso? É além da medida, extrapolou a medida. É uma medida exagerada, é demais, é uma coisa que era demais, não era equilibrada. A ultrapassagem do metron, da medida, ufanando-se alguém de um dom que não lhe pertencia. Bom, por enquanto, vamos lá. No mito conta que Narciso era esse jovem, lindo, belo, exuberante, é uma medida além, uma beleza além da medida, é demais excessiva. E ele era filho de um rio com uma ninfa. Vamos pensar, os dois simbolizavam virtudes, né? Características muito positivas. O rio é símbolo de vida, de fertilidade. O rio inunda e ele permite plantação. O rio limpa, o rio purifica. E a ninfa Liríope, ela tinha uma voz macia, então a sensibilidade, até a sensualidade, o acolhimento. Como que pode um jovem que nasceu lindo, filho de um rio que é símbolo de fertilidade, de pureza, de água, de fonte, e símbolo de uma ninfa que era sensível, que ela tinha essa sensibilidade, a maciez, o acolhimento, como que ele pode não ter dado certo, entre aspas? Justamente por essa palavrinha. Porque o mito, ele não vai falar da beleza, ele não vai criticar a beleza. Ele não vai falar condenando aqueles que se amam, que se cuidam, que gostam de se olhar no espelho e de cuidar bem da sua pele, do seu cabelo. Ele não vai falar contra isso. O mito está baseado nessa palavrinha do francês de mesure, quer dizer, além da medida. Mesure, que seria essa medida, é uma medida demasiada. Vai criticar aquilo que é além, aquilo que abusa, que ultrapassa. Esse é o problema. Nunca é a coisa em si, o apóstolo Paulo já falava, não é a coisa em si que faz ela ser pecaminosa ou não. É o uso que a gente faz da coisa que dá valor a ela. Eu posso pegar um produto químico e fazer ele se tornar uma droga, remédio, e salvar a vida de alguém. Como eu posso pegar um produto químico e acabar com uma plantação se eu usar errado. Como eu posso transformar ele em veneno, em algo que vicia e que tira a vida. A mesma coisa a gente faz com tudo, com dinheiro. A gente pode pegar o dinheiro e transformar esse dinheiro em trabalho, em casa, em alimento, em educação. A gente pode pegar o mesmo dinheiro e transformar esse dinheiro em violência, em abuso, em opressão, em consumismo. Então nunca é a coisa em si. Narciso não é um símbolo de que você se ama, fica se olhando muito, isso é pecado. Não é isso. Mas é aquilo que passa do limite, ele olhava só para si. Mas vamos continuar um pouquinho, aprendendo um pouco mais sobre esse mito. Então, ele era filho do rio, da fertilidade. Dá para ver assim, até aquilo que nasce de coisas lindas, se passar do limite, se perder no limite, se exagerar, se tirar o foco de tudo para ficar só olhando para si, tudo que é demais adoece, envenena. Mesmo algo que era para ser lindo, porque filho de um rio com uma ninfa de voz aveludada, como que esse ser não funciona? Porque foi um ser que ele olhou demais para si, ou só para si. Bom, o mito continua e apresenta agora uma outra participante.
Então ele diz assim: foi ao grande profeta grego a mãe, a ninfa, preocupada com esse filho que era muito belo, que todo mundo queria. Todo mundo que olhava para ele se apaixonava e ela estava com medo dos deuses, o que poderia acontecer. Então ela vai para esse grande profeta grego, Tiresias, e ela pergunta para ele: o que você profetiza para a vida do meu filho? E aí ele diz assim: ela pergunta, Narciso vai viver muitos anos? E a resposta do adivinho foi lacônica e direta: si non si uiderit, do latim, que quer dizer se ele não se vir. Se ele tirar o foco de si, quer dizer, se ele não ficar prestando atenção em si, ele vive. Mas se ele olhar para si, ele vai se apaixonar, vai ficar só voltado para si mesmo, vai esquecer do restante da vida e aí ele morre mais cedo. Então veja, o antídoto para o narciso, o narcisista, é tirar o foco de si. Para de olhar um pouco para você, enxerga que tem um mundão aí fora, tem tanta gente que você pode conhecer, que você pode ajudar, com quem você pode aprender. Vai se relacionar com os outros, sai de si. O mito vai convidar a esse movimento, o mito vai chamar a atenção sobre isso. Você não está muito centrado em você mesmo? Parece que tudo é com você, porque alguém falou deve ser de você, porque o outro não olhou é por causa de você, porque tá chovendo por causa de você e o mundo gira em... Será que não tá demais? Será que você não acha que o outro estava olhando para você porque ele estava falando? Ele nem te viu às vezes. É essa pergunta que o mito vai nos convidar a fazer. Quanto que eu dedico de atenção a mim? Quanto que eu não estou precisando alargar os meus horizontes e incluir o outro, os outros, o coletivo, o bem comum? Então, jovens da Grécia inteira e ninfas, como sonhara Liríope, estavam irremediavelmente presas à beleza de Narciso, que, no entanto, permanecia insensível, porque ele não vai olhar para o outro, ele nem enxerga o outro. Ele não é capaz de se apaixonar pelo outro, de valorizar o outro, ele está focado nele. Entre as grandes apaixonadas do jovem da Beócia estava a ninfa Eco. Bom, parênteses para falar da Eco. Quem era a Eco? A Eco era uma ninfa. E Zeus, que vivia atraindo Hera, né, os grandes deuses, né, os deuses principais do Olimpo, Zeus era esse que vivia atraindo, ele aprontava as coisas dele, né? Nos mitos a gente vai vendo isso. E a Hera ficava pegando no pé, mas não pegava no pé dele, pegava no pé de quem ajudava ele. E a Eco havia ficado quietinha. Ela sabia de uma traição de Zeus, mas ela, não contou para Hera. Quando a Hera descobre, a Hera lança uma maldição sobre a ninfa Eco. Ela tira a voz própria da Eco, a Eco não falaria mais a partir de si, ela não teria mais voz própria, ela não teria mais opinião, ela não teria mais expressão, possibilidade de expressar suas ideias. A única coisa que ela poderia emitir de som seria repetir o que os outros falam. O eco, né? A gente fala deu eco. Quando a gente fala, quer ver? Vamos ver se aqui tem eco. Quer dizer, eu grito e o eco continua aquilo que eu disse. Então ela só poderia fazer isso, repetir as frases dos outros, não mais as próprias frases. Então, aqui fala: a ciumenta Hera, a defensora dos amores legítimos, por fim, desconfiou e, sabedora do porquê da loquacidade de Eco, condenou a não mais falar. Repetiria tão somente os últimos sons das palavras que ouvisse. Então, nós temos aqui a presença de Eco, essa ninfa linda que se apaixonou por Narciso, e que ela é a personagem do mito que não tem identidade. Porque a identidade minha expressa muito por aquilo que eu digo, que eu falo, que eu defendo, pelas minhas opiniões, pela forma como eu me comunico. Então, a linguagem é um grande instrumento da individualidade. Não precisa ser a língua falada. Se eu não consigo emitir som, eu consigo fazer as libras, eu consigo escrever, mas eu ter possibilidade de me expressar. E Hera tira isso de Eco. Então, nós temos esses dois personagens principais. Nós temos Narciso, que é focado em si, tudo gira em torno dele,
Ele é lindo, maravilhoso, mas não tá nem aí com os outros. Ele é apaixonado por si mesmo, ele vai olhar para si, quando ele olhar para si, ele vai ficar preso em si mesmo, vai parar de comer, de se alimentar e vai morrer. E nós temos a Eco, que não é focada em si, que não pode falar de si, que é apaixonada por ele. Então nós temos um Narciso que só olha para si e nós temos uma Eco que só olha para ele. E esse é o procedimento padrão, entre aspas, comum, talvez seja uma palavra melhor, nas questões de narcóticos, de vícios por alucinógenos. Nós temos sempre a pessoa focada em si, que é o que está viciado. Ele não consegue considerar o que a mãe está sofrendo, o que o pai está fazendo, os outros, o prejuízo. É ele, é a demanda dele. Mas nós sempre temos uma Eco que alimenta Narciso, que se mata para poder cuidar do Narciso e que gira em torno do Narciso. Então, Eco não tem vida e Narciso vive só para si, Eco vive só para ele. É uma relação de dependência. A Eco depende de Narciso porque ela precisa agradá-lo. Narciso depende de Eco porque precisa ser admirado. Então, vou repetir porque esse é o ponto principal do mito. O mito fala de relações que são abusivas, que são distorcidas, que são desequilibradas. Quando um personagem só tem olhos para si, ele não considera os outros, ele tem que ser atendido, tudo é do jeito dele, ele é o coitado, ele é o herói, ele é o bom, é ele que fez, é ele que deixou de fazer, aquilo deu errado por causa dele, aquilo deu certo por causa dele, tudo é ele. E ele precisa ser admirado, esse é o alimento. O Narciso precisa ser idolatrado, aplaudido, curtido, venerado, louvado. Então ele precisa de alguém que o faça isso. A pessoa para fazer isso, ela precisa não lembrar dela. Ela precisa estar disponível para o outro, agradando o outro, alimentando o desejo de egocentricidade do outro, aplaudindo o outro. Ela não lembra dela, ela não tem voz para si. Ela gira em torno do outro. E o outro precisa de quem gire ao redor dele. O Narciso, o mundo gira ao seu redor, e a Eco não tem mundo, ela precisa de alguém para ela girar ao redor do outro, porque ela se perdeu no processo. Ela perdeu a identidade, ela perdeu a própria voz. Esse é o ponto principal, central do mito. Bom, continuando mais um pouquinho aí, no mito de Narciso, ó, tão friamente repelida, Eco, mas ardendo em paixão por Narciso, ela se isolou e se fechou numa imensa solidão. Não conseguiu ver que ela poderia ser feliz sozinha, que ela tinha valores, que ela poderia se cuidar. Ele não ligava para ela. Isso foi consumindo tanto que ela preferiu não viver do que não poder viver com ele. Por fim, deixou de se alimentar e definhou, transformando-se num rochedo, capaz apenas de repetir os derradeiros sons do que se diz, que é quando a gente vai nesses lugares muito abertos e que tem essa parede, esse rochedo, e a gente grita e ele dá eco, porque ele rebate o nosso som. É o símbolo da eco. A eco ficou pedra porque foi rígida, porque não ficou paralisada, não foi capaz de encontrar um outro caminho. É como se eu falo, ou ele vai ser meu ou eu não quero viver. Eu prefiro morrer do que não ter o outro. Mas e eu? Eu tenho a mim. Por que eu não me apaixono por mim, não cuido de mim? Por que eu não me valorizo? Por que eu não desfruto da minha companhia? Por que eu preciso do outro, senão não vale a pena eu viver? Vale a pena eu viver eu por mim mesma. Eu sou filha de Deus, única, especial. Eu não sou alguém em função do outro. Então, por isso que a identidade é importante. A gente precisa descobrir, reconhecer, desenvolver a própria identidade. Então, ela vira pedra. E ele debruçou-se sobre o espelho imaculado das águas e viu-se. Não conseguiu mais sair dali. Viu a própria imagem, a própria sombra refletida no espelho da fonte de Téspias. Apaixonara-se pela própria imagem. Procuraram-lhe o corpo,
Havia apenas uma delicada flor amarela, cujo centro era circundado de pétalas brancas. Era Narciso. Narciso vira essa flor superficial, passageira, fugaz. Ele vira alguma coisa que não tem cerne, não é uma árvore, ele não vira um carvalho frondoso com raiz profunda, ele não tem raiz. Ele vira essa casca, ele vira essa maquiagem, é algo que se esvai, é algo fugaz, é algo passageiro. Então é o oposto, ela vira pedra, ela nunca mais vai sair do lugar, ela vira pedra. Ele vira uma flor que dura nada quase. Ele vira algo que é passageiro, que é fugaz. Então o mito traz esses opostos. Veja, a vida ela passa, ela se dá entre os opostos. Sempre que eu tenho demais uma coisa, provavelmente existe o seu oposto perto. Que eles ficam, ao invés de os dois serem equilibrados no meio, um fica compensando o outro. Quantas vezes a gente faz isso? Eu sou muito frágil numa coisa, puxo alguém para ser meu companheiro que seja muito forte nessa coisa para compensar a minha fraqueza. Ao invés de me desenvolver para eu ser autossuficiente no sentido de autônoma, para eu ser autônoma. Ah, mas aí eu quer dizer que eu não preciso de ninguém. Quer dizer que eu não preciso de ninguém. No entanto, eu vou querer viver com pessoas. Eu quero a presença de um companheiro, mas não porque eu preciso e dependo dele. Ego era dependente. Eu posso até fazer a transferência para o outro daquilo que eu não tenho enquanto eu aprendo com ele. A gente faz isso. A gente faz isso com pai e mãe. A gente transfere muitas coisas nossas para os pais porque a gente é pequeno e não é capaz. Mas a gente vai observando, eles vão vivendo coisas por nós, eles vão nos dando segurança, eles vão nos dando cuidado, porque eu não sou capaz de fazer por mim. Mas eu vou crescendo e vou aprendendo, vou trazendo de volta essas transferências. Quando eu chego na fase adulta, espera-se que eu já não precise, dependa do pai e da mãe, porque agora eu sou capaz, eu internalizei o símbolo, a figura que eles me ofereceram. A Eco poderia viver com Narciso para aprender o que é se amar. Narciso poderia viver com Eco para aprender a se doar, mas não. Ela ficou focada nele, ele ficou focado nele, um vira pedra e o outro vira flor que passa logo. Então é sobre isso que o mito vem nos convidar para refletir. Agora, então para terminar aí a descrição do mito, se Narciso, argumentou Bainton, vai ser um símbolo central da permanência em si mesmo, Eco, ao revés, traduz a problemática da vivência do seu oposto, que é isso que eu acabei de falar. Para se compreender o mito, é preciso frisar que Narciso e Eco estão em relação dialética de opostos complementares, acabei de dizer, não só de masculino e feminino, mas sobretudo de sujeito e objeto, de algo que permanece em si e de algo que permanece no outro. Por isso que eu fiz esse desenho. Esse desenho eu fiz assim, ó, o Narciso maior que a Eco, porque é isso que eles se tratam. O Narciso se acha exuberante, gigante, apaixonante. E a Eco concorda. A Eco não se vê do mesmo tamanho. A Eco acha que ele é isso tudo mesmo. Então é uma relação em que um é menor do que o outro nesse sentido de alto valor. Eco não se valorizava, Eco valorizava ele. Então ele tinha o valor dele e o valor dela depositado nele. Então ele era enorme. E ela não tinha o valor dela depositado nela, ela depositava no outro e ela não tinha o valor do outro referente a ela. Então eu fiz de propósito um grandão e um pequeno, eu fiz de propósito esses dois corações, é como se o Narciso, ele tivesse um exagero de importância, de valorização, de amor, mas esse amor aqui é distorcido, né? Então era ele com ele mesmo e todo mundo por ele. E ela como se tirasse o próprio coração despedaçado e desse para ele. É esse o símbolo que a gente já tinha adiantado, é uma compensação, mas ela é polarizada. Tem de mais uma coisa aqui e de menos uma coisa aqui. Como é que vai ser feliz e ter equilíbrio? Não vai. O equilíbrio está exatamente na boa medida, na medida exata entre dois polos, falava Aristóteles. Eu devo buscar o caminho do meio. Então, se ele sai um pouco desse autocentrado que ele era e vai um pouco para ela
E ela sai um pouco dessa projeção que ela faz nele, traz um pouco para ela, eles ficam mais equilibrados. Mas o mito vai apontar justamente o oposto. Muito aqui, pouco aqui. Exagero aqui, falta, falha, escassez para o lado de cá. A gente tem a história, né? A lenda, o conto de Peter Pan. Peter Pan era um narciso, né? Ele não queria crescer, ele não queria trabalhar, ele não queria se responsabilizar, ele queria viver no mundo da fantasia. E no mundo da fantasia ele era o artista principal, né? Porque era os meninos viviam em torno dele, ele era o rei, o príncipe, o seja lá o que for. Ele tirava sarro do personagem lá do Capitão Gancho, ele ganhava todas as batalhas, então ele era o tal. E ele vai buscar a Echo dele. Ele precisava de uma Echo. E ele traz a Wendy. A Wendy vai ficar com ele e, num primeiro momento, se encanta. Quem não se encanta? Quem não se encanta com uma personalidade, uma celebridade que é exuberante, é extravagante, é linda, tem purpurina ao seu redor, e ela fala, e ela é eloquente, ela é maravilhosa, e ela tem 1000 curtidas. Quem não se encanta? A Wendy se encantou. Quem não se encanta com esse mundo da fantasia, onde tudo é legal, onde tudo dá certo, fora da realidade? Dos alucinógenos, ai que delícia que é, eu fui num lugar, que delícia, lá não tinha dor, não tinha sofrimento, que gostoso, a Wendy foi. Só que a Wendy foi a Echo que acordou. A Wendy chega uma hora que ela fala, isso aqui não existe, isso aqui é fantasia. Essa terra não é real. E eu tenho referência de terra real. Eu vou voltar para ela. E ela volta. Então a gente pode falar que Peter Pan é um mito de Narciso em que o Wendy acorda. Peter Pan não, continua lá. Ela volta. A Wendy volta para a realidade e continua a sua própria vida. Ela vai cuidar de si, ela vai fazer a própria vida, ela vai trabalhar, ela vai crescer, ela vai fazer família. Então é a Echo que deixou de orbitar ao redor de Narciso. Bom, então a gente pode dizer assim, aproveitando ainda esse exemplinho dessas duas figuras aí, do Narciso e da Echo. O Narciso, por isso que eu fiz essa flechinha, o Narciso, ele olha para ele mesmo. Então, o centro da minha atenção sou eu. Eu, sujeito, observo um objeto que na verdade sou eu próprio, o sujeito. Eu olho para mim. Então, eu sou autocentrado. Minha atenção está em mim mesmo. E a Echo? A Echo, como sujeito, ela olha o objeto que é o próprio Narciso. Então, ela está olhando para ele, se dedicando a ele, idolatrando, cuidando, agradando, aplaudindo. E ele está fazendo isso por ele mesmo. Esse é o símbolo. É assim, quando a gente vive só em função do outro, a gente está sendo Echo. Quando a gente vive só em função da gente, a gente está sendo Narciso. Quando eu vejo meu próprio interesse, quando sou eu que escolho, quando o meu tem mais importância, quando eu quero que todo mundo lembre de mim, quando eu não admito, quando eu estou sendo Narciso. E quando eu me abandono, esqueço de mim, não me cuido, mas eu cuido do outro, eu salvo esse aqui, eu dou a vida por aquele lá, e é o outro, e eu mesma estou abandonada, esquecida, eu não dou voz às minhas próprias necessidades, eu estou sendo Echo. Quantos Narcisos e quantos Echos existe? E quantas vezes nós somos Narciso, quantas vezes nós somos Echo? Por isso que é interessante olhar o mito por esse ponto de vista. Ninguém está falando só do transtorno, nós estamos falando de traços de personalidade que todos temos, para que a gente possa usar isso para descobrir mais a respeito da gente mesmo. Agora a gente vai lá para Joana. Então, no Ser Consciente, capítulo 1, ela fala sobre esse egocentrismo, né? Sobre o egoísmo. Então ela diz assim, ó, graças à sua constituição emocional e orgânica, na vida infantil, o ser é egocêntrico, qual animal que não discerne, acreditando que tudo gira em torno do seu universo, faz parte do grau de desenvolvimento. A criança precisa de ser egocentrada porque ela está desenvolvendo o senso de si mesma. Ela precisa olhar para si, ela precisa se apropriar dessa personalidade que está sendo formada. Então, é natural, é esperado que ela fale eu quero para mim, porque ela está aprendendo a formar o eu.
Então, o período de egocentrismo na infância é natural. Passado, no entanto, esse primeiro período, a gente precisa ir saindo desse egocentrismo e depois, lá pelos 8, 10 anos, a gente começa a se relacionar com os pares. Mais especificamente, a gente se relaciona desde sempre, mas a nossa atenção passa a ser para os pares. Eu passo a incluí-los, eu passo a considerá-los. Eu quero isso, mas eu sei que meu amiguinho quer outra coisa. E agora? Então eu começo a fazer pontes, eu começo a experimentar negociação. Aí eu vou lá para o adolescente ainda exagera o outro, ele quer agradar o grupo, ele quer pertencer à turma, ele quer fazer igual aos outros, às vezes ele até esquece de si, de tanto que ele quer agradar um pouco, agradar os outros. A gente pode até pensar um pouco que uma característica presente na adolescência é a própria eco. O adolescente dá muita importância para o grupo, porque ele precisa pertencer, ele precisa sair da casa para ser integrado à sociedade. Faz parte do processo e do desenvolvimento psicológico. E aí ele passa a olhar muito o grupo, ele passa a fazer coisas que ele nem queria, porque o grupo quer que ele faça. Então ele passa um pouco por esse período de eco. Então olha que interessante, quando eu sou pequenininha eu sou um pouco narciso, mas não no sentido ruim, no sentido de desenvolvimento natural. Eu preciso olhar para mim para eu aprender quem eu sou. Depois eu chego na adolescência, eu saio do narciso e eu vou um pouco pro eco. Eu quero agradar os outros, eu quero que meu amigo me aceite, eu quero fazer parte do grupo. E aí quando eu vou para a fase adulta, espera-se que eu tenha organizado e harmonizado esses dois lados. Eu já não sou egocentrada que nem um dia eu fui na minha primeira infância, e nem sou eco querendo agradar o grupo, passando por cima às vezes do princípio que é mais caro para mim mesmo. Na minha fase adulta eu já consigo conciliar. Eu cuido de mim, mas eu cuido do outro. Eu tento agradar o grupo para pertencer, mas eu não passo por cima dos meus próprios valores. Eu harmonizei, eu integrei os aspectos narciso e eco. Então, é isso que Joana fala. Passado esse primeiro período, faz-se ególatra. Se eu continuar sendo narcisa, né, narcisista na minha adolescência e na minha fase adulta, agora já vira transtorno. Eu passo a não ser mais egocentrada, mas eu passo a ser ególatra e egoísta. Acumulando tudo e apenas pensando em si, em fatigante esforço de completar-se, isolando-se socialmente dos demais ou considerando as outras pessoas como descartáveis, cujo valor acaba quando desaparece sua utilidade. De imediato, ignorando-as, desprezando-as, em sucessão, apresenta-se introvertido, egoísta, possuindo sem repartir, detentor de coisas, não de paz pessoal. Então é esse cara aí, né? Sou eu, tudo sou eu, uhul, eu sou melhor, né? Então, eu saio do egocentrismo da infância que é natural e arrasto ele para além de onde eu deveria, passo a ser ególatra, né? Eu apaixonada por mim mesmo, narcisista, eu passo a ser egoísta, né? Então, esse é o narciso. E a eco? Aí no livro Amor Imbatível Amor, capítulo 8, Joana diz, quando a gente fala da perda da identidade. A identidade é conquista valiosa do ser, através da qual se afirma e se caracteriza no grupo social de forma a existir conscientemente. Um senso de identidade normal transita entre erros e acertos, sem autoexaltação nem autopunição, enfrentando as situações como parte do processo evolutivo que todos encontram pelo caminho. A perda ou a ausência da identidade confunde e atormenta. Então a eco é esse fantasminha. Quantas vezes a gente foi fantasminha nas nossas relações? Quantas vezes a gente não faz questão de ser considerada, consultada, incluída? A gente gosta de ficar lá por trás, só atendendo, só doando, só idolatrando. A gente cria isso. A gente faz, a pessoa que tá ali às vezes nem percebe. E para ela tá gostoso. Eu viver com alguém que não quer nada, não tem necessidade, só atende as minhas necessidades, tudo sou eu que escolho, que gostoso. Você ter um fantasminha camarada do seu lado que só faz o que você quer. Às vezes você nem faz por mal, mas você não percebeu que a sua relação com o fantasminha é centrada em você, que é só você que decide, que quer, que escolhe, que manda e que recebe. E que poucas vezes você olha para o outro, inclui o outro,
cuida do outro, se doa para o outro. Então, a Eco, ela é essa fantasminha que não existe, que não tem corpo, que não se apropriou de si mesmo, que não tem identidade. É só alguém. Alguém ali, quase que ninguém. Né? Então, Joana fala a respeito da importância de resgatar a identidade, quem eu sou, resgatar o alto valor, o alto amor, é dar voz a si mesmo, né? É dizer do que quer, dizer sim, sim e não, não. É gastar tempo com o outro, mas consigo também. É cuidar do outro, mas cuidar de si também. Esse é o antídoto para a Eco. O antídoto para o narciso é sair de si. O antídoto para a Eco é voltar para si. Um tá demais em si, o outro tá demais fora de si. O equilíbrio está nas palavras de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu amo o outro e amo a mim. Respeito o outro e respeito a mim. Dou voz à necessidade do outro, me dou ao outro e também a mim. Os dois precisam se equilibrar. Né? No livro Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles fala: o narcisismo é prática antissocial que degenera em corrupção moral e insensibilidade emocional. Preocupado somente com sua imagem, o narcisista opera segundo as manipulações que lhe oferecem resultados lucrativos, elogios, aplausos ilusórios. Essa perda de identidade pessoal, de similitude ao então conceituado, é mais profunda do que parece na superfície, em face do desgaste emocional no jogo do que se é interiormente e daquilo que se deve apresentar por fora. Então eu pus essa figura dessa pessoa que, se olhando no espelho, se enxerga mais do que é. É a pessoa que, ao olhar para si, tem uma visão inflada de si mesmo. Ela vira quase que um ídolo de si mesma, é uma auto-idolatria. O tributo que ela recebe é o seu alimento. É como se ratificasse. Cada vez que eu falo para um narciso, como você é inteligente, ele fala, eu tô no lugar certo. Eu tinha que ser narciso mesmo. Então, é um jeito que a gente tem de alimentar o transtorno. Quanto mais a gente aplaude essa pessoa que é centrada em si mesmo demais, mais nós estamos falando para ela, tá certo, você merece mesmo. Então, a gente também participa do desenvolvimento e manutenção dos narcisos em nossas vidas. Quando a gente fica muito babando, como a gente fala, adulando os outros. É um bom jeito da gente estimular, dando injeções narcisísticas neles, estimulando esse traço de caráter. O narciso, por sua vez, acaba, para conseguir estar e manter essa posição, ele acaba jogando o jogo que precisar. Ele acaba se tornando um pouco maquiavélico, pensando no livro Príncipe de Maquiavel, que ensina como ser um príncipe, dizendo que para se manter no poder, cuidando do povo, né? Porque o interesse dele é cuidar do povo, não é ficar identificado com o poder, né? Para você, príncipe, ficar cuidando do povo, que são os ignorantes, vale qualquer negócio. Então, se eles quiserem uma coisa, você dê para eles ficarem felizes. Se você precisar contar uma coisa que você sabe que eles não vão gostar, não conta, conta de outro jeito. Então, ele estimula o uso de manipulação para lidar com o outro, para que o outro continue te servindo. Então, o narcisista, ele é maquiavélico, ele manipula o outro, ele engana. Para ele conseguir o que ele quer, ele faz qualquer negócio. Olha as palavras que a gente percebe aí no trecho de Joana de Ângeles. Insensibilidade, eu não tô nem aí com o outro. Às vezes eu até falo bem do outro, mas não é de verdade, é aparência. É porque eu quero alguma coisa em troca, é porque eu quero que esse outro fique meu amiguinho, porque me convém como narcisista que ele seja meu amigo. Tem manipulações, é o maquiavélico.
Para quê? Para ter resultados lucrativos, para receber elogios, aplausos. É a celebridade que faz o que precisa ser feito para ganhar curtidas e seguidores. Ah, se tá na moda fazer uma coisa que é um absurdo, não tem problema, eu faço. Eu vou ter mais seguidor? Quanto que não tem de Narciso? Porque o Narciso é aquele que nem olha para o seu cerne. Ele não está focado nos seus princípios. Ele está focado na autoimagem, naquilo que eu pareço. Então eu sou uma celebridade, eu tenho um princípio, eu abro mão desse princípio para ganhar seguidor. É um traço narcisista, porque eu estou preocupado com a aparência, com aquilo que eu tenho de fama. Eu estou preocupado com a minha reputação. Eu abro mão dos meus valores pela reputação. A aparência tem muita importância. Aí eu trouxe também um outro trecho do Evangelho que a gente pode relacionar com esse traço do Narciso. É um trecho que está lá em Lucas, capítulo 12, versículos de 16 a 21. Então, ele diz assim, e Jesus, propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava ele entre si, quer dizer, ele com ele mesmo, já dá para ver o Narciso aí. Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, porque ele estava pensando nele. Como que eu vou consumir tantos frutos? Porque ele em nenhum momento ele pensou no outro. Ai, que bom que deu mais do que eu esperava a minha plantação, agora eu posso distribuir com o coletivo. Não existe coletivo, comunidade. Existe ele. Como que eu vou fazer para gastar tudo que eu tenho, Tudo eu para mim. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, Narciso crescendo, mais celeiros, uau, como eu sou grande. Ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E sou eu comigo mesmo, tudo para mim, por mim, para mim, em virtude de mim, para o meu futuro, para o meu gozo, para o meu descanso. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A pessoa que é focada em si, uma hora ela vai cair em si, vai cair a sua ficha, ela vai despertar e aí vai ter aquele tal pranto e ranger de dentes, porque vai dar uma raiva do que a gente fez, a gente vai se descabelar chorando, porque a gente vai olhar e falar, nossa gente, o mundo era tão grande, era tão diverso, tinha tantas pessoas ao meu redor. Por que eu não aprendi mais com os outros? Por que eu não convivi mais? Por que eu não troquei? Por que eu não fiz ponte? Por que eu não negociei? Por que eu não cuidei? Por que eu não doei? Por que eu não me doei? Por que eu fiquei fechada, olhando para baixo, para o próprio umbigo, focado em mim mesmo, com esse mundo gigante que a gente tem ao nosso redor? É muito triste o despertar do Narciso, como também é muito triste o despertar da Eco, quando ela também olhar e falar, nossa, por que eu não me cuidei? Por que eu me abandonei? Por que eu não atendi às minhas necessidades? Por que eu não busquei meus sonhos? Por que eu fiquei agradando e esperando em troca? Porque Jesus era um doador de amor. Porque ele estava pleno. A gente muitas vezes doa para poder receber, porque a gente não é capaz de fazer por nós. Eu tenho uma amiga terapeuta que ela faz um jeito da gente visualizar. Então ela diz assim, ela pega um copo, põe um pouquinho de água e diz assim, essa sou eu. Vou até fazer essa representação que acho que vale, guardou tanto na minha memória, me serviu tanto, que eu vou fazer pra gente aqui também. Então ela mostra esse copo, tá vendo o tantinho de água que tem? Então ela diz assim, muitas vezes eu sou esse copo com essa quantidade de água, que mal dá para mim. E ao invés de eu me alimentar para poder ver se consigo dividir, o que eu faço? Eu pego o que quase eu não tenho e eu dou para o outro. Eu sou eco.
Então eu tô com sede, mas tá bom, você vai gostar de mim se eu der pra você, né? Porque eu te amo, eu te idolatro tanto, né? Você é meu ídolo. Então eu pego um pouquinho de água que eu dou e eu dou pro outro. E aí esse copo fica vazio. E a hora que esse copo tá vazio e eu tô com sede, o que que eu tenho que fazer? Mendigar. Por favor, eu não tenho mais água. Então ela diz assim, por isso que Jesus fala, ame ao próximo, ama ao próximo como assim? Ela fala assim, primeiro, vai encher seu copo. E o encher seu copo é se cuidar, é se amar, é se desenvolver, é se conectar com Deus. Porque quando eu tô conectada com Deus, esse copo nunca tá vazio. Quanto mais eu bebo, mais eu recebo. Então vai se amar. Quando você tiver pleno, aí você pode estender a mão, porque aquilo que você der vai ser de graça. Enquanto que se eu tenho um pouquinho eu dou, depois eu vou lá, ó, pedir de volta. Puxa, mas eu fiz tanto pra você. O dia que eu precisei, você não tava lá. A gente faz essas cobranças. Enquanto que se a gente se enche, não é se encher de coisas, é se encher dentro. É se amar, se cuidar, se preservar, é se conectar com Deus, é alimentar a alma. Aí quando a gente tá assim, é que nem Jesus. Jesus tinha demais pra dar. Nunca fazia falta. E aí Jesus fazia por amor, não por ecodependência, né? Que eu dou para que o outro me ame, porque eu não sou ninguém, eu não tenho voz. Então, quanto que a gente precisa desse equilíbrio? Todo ser humano é importante, eu sou importante e o outro também é. O outro não é mais importante que eu, nem eu sou mais importante que o outro. É sobre isso que o mito nos convida a pensar. Então, esse trecho de Lucas fala a respeito desse eu que é autocentrado, que só pensa em si, que esquece dos outros, né? E uma hora ele vai ser chamado e a ficha vai cair. Então, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, capítulo 7, ela nos fala a respeito da necessidade desse autoconhecimento. Ela nos convida a pensar qual a finalidade da vida na Terra. O que eu vim fazer aqui? Eu vim orbitar ao redor de mim mesma, narcisisticamente falando? Não. Eu vim me doar ao outro de forma como Eco fazia, esquecendo de si, não tendo voz, não cuidando de si só para idolatrar, adular o outro? Não. A gente vem na Terra para aprender a se relacionar, a se equilibrar, a cuidar de si e a cuidar do outro. Por isso a dica da caridade, fora da caridade não há salvação, porque a verdadeira caridade, ela requer relação. Eu cuido de mim e cuido do outro. Mas o que a gente costuma fazer de caridade? Do jeito de Eco. Ai, eu entreguei tantas cestas básicas, será que eu já tenho tantos bônus horas no céu? Quer dizer, já recebi alguma coisa depois do que dei? É sempre um dar condicional, condicionado. Ai, eu fiz a minha obrigação. Essa semana eu já fui voluntária não sei aonde, como se eu tivesse adquirindo propriedades no céu, seja lá onde for. Não é uma coisa espontânea que eu nem lembro que eu dei. Como o óbolo da viúva, que não estava prestando atenção em quem estava lá olhando para ela. E também acho que ela não estava interessada no que ela ia ganhar, ela estava compadecida de outros que nem ela, que estavam com fome. É diferente daquele que estava comparado com o óbolo, no óbolo da viúva, que era rico e deitou sacos de dinheiros lá, mas estava dando para receber reconhecimento, lugar no céu, seja lá o que for. Então, a caridade verdadeira, ela é antídoto tanto para Narciso quanto para Eco. É antídoto para Narciso porque ele vai sair de si para incluir o outro. Ele vai se doar ao outro. E é antídoto para Eco porque ela não vai fazer esperando ser incluída, que gostem dela. Ela vai fazer por fazer. Ela não tem dependência do outro. Então eu faço para receber, não. A caridade conserta, entre aspas, palavra é meio feia, né? Mas harmoniza, organiza tanto uma personalidade quanto outra. Porque você tira o foco de si, no caso do Narciso, e no caso de Eco, você aprende a doar por amor, não porque você precisa doar para que o outro goste de você. Lá então no Homem Integral, Joana de Ângeles no capítulo 7 fala assim: as ambições mal conduzidas, né? Toda a frustração decorrente do querer e não poder realizar dão nascimento ao conflito. O conflito, por sua vez,
quando não equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador e insaciável, termina por gerar neuroses. Então, o que ela está dizendo? Como é que eu chego a ser eco? Como é que eu chego a ser narciso? Por causa desse conflito que foi instalado e não iluminado. Ele vai se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo enquanto conflito. Chega uma hora que ele toma uma forma e ele me domina. E eu passo a agir como narciso, por exemplo, ou como eco, sem ter consciência do que eu estou fazendo. Como que eu fiquei uma eco? Por que eu cheguei a ser uma narciso? Porque um conflito não foi olhado e se desenvolveu e foi polarizando, me arrastando e ganhando intensidade. Chega uma hora que ele me domina. Eu já não sei quem eu sou se eu não for esse narciso ou essa eco. Ele está vivendo através de mim. O conflito ficou eu. Eu me tornei o próprio complexo. O complexo me dominou e eu passo a agir só baseado nesse conflito que ficou grandão. Por isso que o autoconhecimento dilui os conflitos, não deixa que eles ganhem tanta potência a ponto de nos dominar e a ponto de nos fazer ser como eles são. A gente continua tendo um conflito e o outro, mas sem perder a própria identidade, sem perder esse centro total, o meu eu total. Então, o conflito, por sua vez, quando não equacionado pela tranquila aceitação do fato, se sobrepõe à identidade real, né? E domina, fica insaciável e termina por gerar neuroses. As neuroses, estas, sustentadas pela insatisfação, transmudam-se em paranoia de catastróficos resultados na personalidade. Então, Joana está nos convidando a fazer esse diálogo interno, a prestar atenção em si, a fazer a iluminação das sombras, a orar, a conversar consigo mesmo, a se conhecer, para que a gente não caia nesses conflitos que se agigantam, passam a ser transtornos, tomam conta da gente e quase que roubam a nossa identidade, porque a gente passa a ser só o conflito. Passo a ser só narciso, passo a ser só eco, né? Então, é um convite. O mito de narciso, né, e de eco é um convite. Nem tanto eu, nem só eu, nem tanto o outro, nem só o outro. Mas uma importância dos dois. Uma valorização dos dois. Eu me amo, eu me valorizo, como eu amo e valorizo o outro. Esse é o equilíbrio, essa é a nossa busca. Então, deixo aqui uma reflexão a respeito desse mito. Obrigada e até uma próxima.